Sophie, é engraçado, né? Como o Musk tem todo esse poder, e o Trump tá com essa agenda de 2025. Engraçado que, assim, o top priority dos caras é minoria, né, cara? A primeira coisa que tiram é a questão dos pronomes de todos os estabelecimentos públicos e privados, virou uma norma agora nos Estados Unidos. E o que desmonta totalmente aquela teoria, né, que o wokeismo é muito excesso, sendo que, na verdade, as minorias são o primeiro alvo da extrema-direita, né? São o primeiro alvo da extrema-direita e isso passa muito por achar um bode expiatório, né? A gente vê esses líderes de extrema-direita, de maneira geral, eles conseguem chegar ao poder muito com base na insatisfação da população com a política tradicional, né? Uhum. E que eu vou dizer aqui que é uma insatisfação que faz sentido. Faz sentido. Vamos trazer a Uhum. situação aqui para o Brasil. O governo Lula está sendo muito melhor do que o Bolsonaro? Com certeza. Sim. Está sendo bom? Não. Não está sendo lá muito bom. Ah, é o melhor que ele pode fazer? Cara, é até possível que seja. É até possível que seja que, dadas Uhum. as condições, seja o melhor que seja possível. Mas isso basicamente prova que esse modelo de fazer política É falido. já tá chegando, já tá se esgarçando, já não tá chegando mais no onde deveria chegar. E quem diz isso não sou nem eu. Vou pegar e dar começar a fazer citações aqui. Pega lá a Ruptura, Crise da Democracia Liberal do Castells, que ele vai falar isso. Olha, praticamente no mundo inteiro as pessoas já estão de saco cheio da democracia liberal porque não entrega o que se esperava que ela entregasse. E daí essa extrema-direita ela se apresenta muito como uma resposta para isso. Olha, essa forma de democracia aqui que tanto te oferece, que tanto diz que tem que ser defendida, etc., não está te entregando o que ela deveria te entregar. Então a gente se coloca como alternativa. Tá, eles se colocam como alternativa, mas na prática eles não são alternativa nenhuma, porque basicamente se o problema da democracia liberal é o capitalismo, a extrema-direita basicamente vai fazer uma versão ainda mais extremada do capitalismo e não vai conseguir entregar solução nenhuma. Eles se oferecem como solução, mas não dão solução. E daí, como é que eles fazem para explicar isso para a população que votou neles, esperando que eles dessem uma solução? Olha, a gente está tentando dar uma solução, mas não consegue por culpa deles. E arranja um bode expiatório. E quem está sendo bode expiatório nos Estados Unidos? Dois grupos, imigrantes e a população trans. Sim. Pessoas trans e imigrantes. Então, eles não conseguem dar a solução que as pessoas esperem que eles deem, porque, desculpa, dentro do capitalismo não vai ter solução, então Sim. tem que pôr a culpa em alguém. Quem é a culpa? É a pessoa trans, é o imigrante. E é isso. E, infelizmente, por mais que a gente possa dizer, ok, então a questão não é necessariamente um ódio às pessoas trans, a questão é simplesmente usá-las como bode expiatório, ok, mas o efeito que isso tem nessas pessoas é bem real. Independente de se isso é um ódio específico às pessoas trans ou se isso é por bode expiatório, o dano é bem real, não faz diferença. Materialmente não faz diferença para as pessoas trans qual é a motivação. O fato é, estão atacando pesado. E isso é uma questão que a esquerda precisa aprender a lidar, porque a esquerda não está sabendo lidar isso tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, tem uma parcela da esquerda que diz, então o que a gente faz é a gente para de defender as pessoas trans. A gente para de dar atenção para isso. Vamos parar com essas pautas identitárias e vamos focar no que realmente funciona para o trabalhador. Queridos, eles não vão parar de atacar as pessoas trans só porque a esquerda parou de defender. Não vai Sim. funcionar. Eles vão continuar farmando voto aqui no Brasil, né, com isso, e vão continuar justificando um regime que já está praticamente ditatorial lá nos Estados Unidos, atacando pessoas trans, independente da esquerda defender ou não, gastar tempo com isso ou não. Eu diria que, na verdade, tem que fazer exatamente o contrário. Eu diria que a esquerda é agora que tem que redobrar e defender mesmo e lutar contra a transfobia. Por que eu digo isso? Porque daí você desarma eles. Eles estão se aproveitando da transfobia para fazer um regime populista de extrema direita. Se você tira a transfobia, você tirou a ferramenta que eles têm.
Assim como se você tira o ódio ao imigrante, lá no caso dos Estados Unidos, não que não exista ódio ao imigrante aqui, vai ver como os haitianos, venezuelanos, etc., são Eu tratados. tive uma professora boliviana, fala assim, fala como é que os bolivianos são tratados no Brasil. Exato, exato. Mas combater isso também é uma forma de você desarmar a extrema-direita, porque daí eles não vão poder mais usar isso como ferramenta populista. Uhum. Deixa eu te perguntar, vou perguntar de uma figura um pouco polêmica, mas queria saber sua opinião sincera. Se você acha que a opinião dela não é válida, eu super entendo. Mas dentro, falando de política americana, não de política brasileira, ela foi candidata pelo Partido Democrata, mas ela critica os democratas, aquela que foi desenvolvedora de jogos, a Brianna Wu. Ela faz muitas críticas a como os democratas meio que elevaram muito a questão das pautas trans, mas conseguiram muito poucas vitórias dentro do Congresso. Que isso abriu espaço agora para os republicanos atacarem os direitos e para o Trump fazer efetivamente a festa. Você concorda um pouco com isso, dessa crítica de como o sistema americano também, e de uma certa forma como o Lula emula muito o Partido Democrata aqui no Brasil? O Lula, de fato, está emulando muito o Partido Democrata aqui no Brasil. E essa questão de elevar. O que eu falo que é controverso é que a Brianna Wu às vezes dá voz para uns transfóbicos da vida. Por isso que eu falo que é uma figura meio esquisita, mas é isso. Então, e essa questão que você coloca aí de que eu não vou falar especificamente com relação a Brianna Wu, porque eu admito que eu não conheço muito de perto o discurso dela. Uhum. Mas quando você coloca essa questão de que, ok, você leva muito a pauta trans sem trazer muitas vitórias efetivas, isso acontece. Isso acontece e é um problema porque acaba sendo muito do que a gente vê desse ódio às pessoas trans, parte disso vem do backlash, né? As pautas trans avançaram e daí com esse avanço você acaba vindo uma resistência de volta. E isso acontece com qualquer movimento social. Uhum. Agora, quando você dá visibilidade para um movimento sem dar ganhos efetivos para ele, você acaba recebendo esse recuo, esse backlash, sem nem ter ganhado nada com ele. Então, isso acaba sendo um tiro que sai pela culatra. Então, se você vai tentar dar visibilidade a essa pauta, então que de fato faça avanços, sabe? Aqui no Brasil, eu diria que a gente teve avanços, e os recuos, os backlashes que a gente está tendo, eu diria que eles ainda não chegaram no ponto de fazer a gente, de fato, retroceder. Eu digo isso pensando pouco... Nos direitos LGBTQIAPN+, pelo menos, né? Não, inclusive nas questões trans mesmo. Até nas questões trans. Quando eu assumi a minha identidade de gênero em 2011. Então já são 14 anos. E eu vou dizer, as coisas melhoraram muito nesses últimos 14 anos. E por mais que a gente está recebendo muito mais ataques do que a gente recebia antes, eu diria que ainda é muito mais fácil ser trans hoje do que era 14 anos atrás, quando eu me assumi. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.